Oi, gente. Meu nome é Natália Lazarim e nós estamos aqui para mais um episódio do Atitude Podcast. Hoje com uma pessoa muito especial, uma mãe de anjo que teve que entregar o seu filho a Deus, né? Então acho que hoje vai ser muito emocionante, vai ser de muito aprendizado e ela tem um projeto muito incrível para apresentar para todos vocês. Eu estou aqui com a Kátia Brito. Tudo bom, Olá, Kátia? tudo bem, Natália? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por compartilhar a sua história com a gente, por compartilhar esse projeto que você está encabeçando, com o apoio de muitas pessoas. Parabéns por essa sua iniciativa maravilhosa e é Obrigada. muito bom receber você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. E realmente, sozinha nós não fazemos nada, né? Tive apoio de muitas pessoas para chegar até aqui com esse projeto e estamos indo. E antes de começar o bate-papo, João vai colocar os patrocinadores aqui para vocês. Quero falar dos nossos patrocinadores aqui. Vamos começar pelo Aikifome. Aikifome é um aplicativo de entregas, né, de delivery para você aqui da cidade de Colorado, também da região, quiser comer aí no conforto da sua casa, quiser tomar seu gorozinho aí, a sua bebidinha, é só entrar, acessar o aplicativo, tá bom? Tá no link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Acessa, é fácil demais, moçada. Você vai pedir, você vai pagar e eles vão entregar. Simples assim. O Aikifome entrega para você aí na sua casa, bem quentinho, bem ligeiro, tá bom, moçada? Obrigado aí o pessoal do Aikifome por estar sempre confiando na gente aqui, beleza? Mandar um alô também lá pro Amigão Veículos. Alô, Amigão Veículos, valeu meu amigo Eliseu. Ah, o Eliseu do Pagode, né? Grande Eliseu. Pagode do Alemão, gente boa demais. Pessoal, que tá precisando trocar de carro aí, quer trocar de carro, andar de carrinho bom aí, carro novo, vai lá na Amigão Veículos, tá bom? Na Amigão Motors. O link também tá aqui na descrição. Só chegar lá na Avenida Paraná, bem próximo do hospital lá, tá? Chega lá, conversa com o Eliseu, fala que você viu a propaganda aqui no Atitude Podcast, que o Alemão vai dar uma força para vocês lá, beleza? Valeu, Alemão. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado por estar confiando aqui no Atitude Podcast, beleza? Comigo também, Aqualuz, a loja que te atende de A a Z. A Aqualuz traz para você os melhores preços em materiais de construção e acabamentos, moçada. E lembrando que a entrega mais rápida da região é lógico, é na Aqualuz, tá bom? Então já acessa o link deles aqui na descrição do vídeo, já acessa o Instagram, curiosa tudo lá, vê o que eles têm de promoção, porque toda semana tem promoção lá, tá, moçada? Obrigado, Estevão, Felipe Freitas, obrigado aí por estar conectado e estar sempre confiando no Grupo Atitude aqui no Atitude Podcast, beleza? Abraço! Comigo é EcoPower, a líder em energia solar, a número 1 do Brasil, tá? Com mais de 55 mil projetos executados e homologados em funcionamento, em perfeito estado, em perfeito funcionamento, aliás. Tá bom? EcoPower, tá aqui o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Acessa lá, fica por dentro das promoções que a EcoPower traz para você e as novidades também, tá? E lógico, tem lá as motocas elétricas, não sei o que, né, amor? Você vai comprar uma moto para nós, não vai? Ah lá, vai comprar para nós dar um rolê aí para o Brasil ser sustentável, o mundo mais sustentável. Obrigado, Júnior, obrigado, Anderson, obrigado, Alex também, todo mundo aí da EcoPower, valeu. E também vou dar um recado para você que quer trocar o pneu do seu carro, quer fazer aquela manutenção preventiva no seu veículo, Impacto Prime. Pensou pneu, pensou impacto. Ei, Fabão Potência. Aquele abraço para você, Juliano. Obrigado por estar confiando aqui no Grupo Atitude também, tá? O Atitude Podcast. Então você que aí, ó, finalzinho do ano chegando, vai pegar o carro, vai viajar, Impacto Prime, vai lá na Impacto, procura a loja mais próxima, aqui é mais próxima da gente, é Maringá, tá? Lá na Avenida Colombo, você chega lá na Impacto Prime, fala que viu a propaganda aqui no Atitude Podcast, que tem um descontão bacana lá para você, tá? Então, para você que quer deixar o seu carro aí com pneu novo, a revisão tudo bem feitinha, trocando todos os itens de segurança aí do seu carro, fazendo aquela manutenção preventiva, Impacto Prime, tá bom? Pensou pneu, pensou impacto. Valeu, obrigado. E para você que quer deixar seu carro limpinho aí, cheirosinho, novo como novo, Dinho Polimentos, ele que é o fera das pistas e também do detalhamento automotivo, da higiene automotiva. Tá aqui o Instagram dele na descrição do vídeo. Acessa lá e já agenda o horário para você deixar o seu carro limpinho, tá bom? Dinho busca o carro e leva para você aonde você estiver, tá bom? Então, moçada, Dinho Polimentos é o fera
do polimento, do detalhamento técnico, beleza? Valeu, Dinho. Obrigado mais uma vez por estar aí confiando também no Atitude Podcast, beleza? Dinho Polimentos é o nome do fenômeno, tá bom? Valeu, Dinho. Um abraço. Comigo também fazendo parte do hall dos patrocinadores aqui do Atitude Podcast, dos nossos parceiros, Clínica Pelos Animais. É isso mesmo. Atendendo com excelência e amor há 10 anos, há mais de 10 anos, né, moçada? Então, para você que quer deixar o seu amiguinho pet aí bem cheirosinho, bem limpinho, com a saúde em dia, é Clínica Pelos Animais. Lá tem pet shop, tem a clínica, tem urgência, emergência, tem todo tipo de especialidade para o seu doguinho, para o seu animalzinho aí, para o seu pet, beleza? Então não deixa o seu animalzinho, o seu pet passar aí por qualquer perrengue de saúde, não. Já entra aqui, já pega o WhatsApp lá da Clínica Pelos Animais, que as meninas estão à disposição lá para atender vocês, tá? Lembrando que eles têm clínica 24 horas para urgência e emergência. Deu ruim com o seu cachorrinho, com o seu amiguinho pet, já manda uma mensagem, já liga lá na Clínica Pelos Animais, eles estão prontos para atender vocês, beleza? Um abraço para vocês todos aí da Clínica Pelos Animais. Colortec, alô Robertinho, Colortec Segurança, para você que quer ter a segurança patrimonial aí, proteger a sua família, proteger o seu patrimônio, Colortec, tá aqui também na descrição desse vídeo, acessa aí o Instagram do Robertinho lá, da Colortec, né? Robertinho Silva, meus amigos, entra lá, conversa com eles, vê o que pode, o melhor projeto que pode atender vocês aí, tá bom? Colortec Segurança. E para você que está precisando fazer um seguro de vida, um seguro de carro, um seguro agrícola, um seguro, sei lá do que você quer segurar, RT Seguradora, moçada. Acesse o Instagram dos meninos aqui. Alô, Júlio, um abraço para você, meu baterista. Aquele abração, obrigado por estar confiando aqui também no Grupo Atitude, tá? No Atitude Podcast, brigadão aí, tá? Então, você que está precisando fazer o seu seguro de vida, seu seguro veicular, seu seguro da sua moto, o seguro aí do seu maquinário agrícola, da sua propriedade, RT Seguradora, moçada, tá bom? Acessa aí, já pesquisa o preço, faz um orçamento, uma cotação sem compromisso, que o Júlio tá lá para atender você, o Júlio, a Érica, o pessoal tá à disposição lá para atender e passar o melhor preço, hein? Passar a melhor cotação para você aí segurar o que mais importa na sua vida, beleza? Valeu, moçada. Vamos voltando aqui para o nosso bate-papo. Voltando aqui agora com a Kátia. Vamos lá, Kátia, conta para nós. De onde surgiu esse projeto? Como esse projeto? Qual é o projeto? O que engloba? O que você tem a falar sobre isso? Bom, esse projeto surgiu, né, numa dor muito profunda que eu passei após a minha segunda perda gestacional. Então, eu sou mãe de Anjo, sou mãe do Matheus também, de 9 anos de idade, mãe do Manuel e da Mirella. Quando eu passei a perda gestacional do Manuel, eu estava de 15 semanas, que é 3 meses, e eu sofri assim, calada, sozinha, porque era uma época que quase não se falavam tanto da perda gestacional. Então, logo que eu sofri o aborto, pessoas entraram em contato comigo, me consolando, me confortando, amigas assim próximas que eu nem imaginava que tinha acontecido, elas falaram, né? E tá, só que depois todo mundo se afasta. Todo mundo se afastou, aí ficou só eu e meu marido, né? Minha mãe sofrendo sozinhos, calados. Foi a sua primeira gestação? Não, foi a segunda Foi a gestação. segunda? Primeiro foi o Matheus, depois foi o Manuel. Aí, depois de 2 anos, engravidei da Mirella. E a minha gestação estava indo tudo bem, tudo tranquila. Com 22 semanas, comecei a sentir algumas dores. Dei entrada no hospital e já estava sentindo contração para ganhar ela. E foi algo muito assustador, porque a gente não imaginava, né, a que ponto que estava quando eu dei entrada no hospital. Porque normalmente a gente está mais acostumado de ver as perdas são com menos tempo, né? É ali Sim. logo no comecinho. Então, se a gente passa ali aquele comecinho, parece que depois a gente fica, ai, não, passei esse período, então vai dar tudo certo. E aí foi aonde veio essa situação com você. Exatamente, é isso mesmo que está falando. Quando eu perdi o Manuel, na gestação da Mirella, eu ficava com esse sentimento. Cada semana é uma vitória para quem engravida após uma perda. Então, quando eu cheguei na semana que eu teria perdido o Manuel, eu falei, ufa, passei. Aí eu estava super tranquila, né? Mal eu sabia que eu passaria novamente um pouquinho mais avante do tempo.
E aí, quando eu dei entrada, sentindo contração, eu não sabia que eu estava com contração. Foi numa segunda-feira, eu senti umas dorzinhas assim nas costas, sabe? Aí até tive uma reunião de encontro de mulheres, fui, participei, e à noite começou a intensificar. Eu fui mandando mensagem pro meu médico, e ele viu na madrugada. Aí ele falou: Kátia, vem pro hospital, porque daí já estava bem mais avançadas as dores. Ele falou: vem pro hospital. Quando eu cheguei, ele estava saindo, estava trocando de plantão, então ele passou o meu caso para outra médica, e aí ela que me atendeu. Aí ela fizeram o toque, né, todo o procedimento de abordagem quando a gente chega. Aí ela falou assim pra mim: quando você começou a sentir essa dor? Eu falei: na noite anterior, tal, mas uma dorzinha nas costas. E aí, enfim, ela disse assim: se você tivesse dado a entrada, quando começou a sentir a dor, a gente teria feito um procedimento para tentar segurar. Mas agora não tem o que fazer. Você já está 5 dilatada, sua filha vai nascer e não vai sobreviver. Para mim foi um choque, porque eu não sabia ao certo, Direto e reto. eu não sabia ao certo o que estava acontecendo e recebi aquela notícia, tipo aquela bomba no colo assim, e tipo vai explodir a qualquer momento. Aí eu tive que ser transferida para Maringá, porque aqui em Colorado não tem o suporte, né, para neonatal. E aí fui transferida para Maringá. E a todo tempo, assim, orando, pedindo a Deus, sabe? Aí eu fui no caminho, orando: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer algo, por favor. Aí, enfim, de quando eu cheguei no hospital, me passaram a mesma informação, só que com uma colocação diferente. A todo tempo, ninguém me iludia, né? Os médicos falavam: olha, você está dilatando, a sua filha é uma prematura extrema e ela não vai sobreviver. Só que o que você quer que a gente faça? Aí eu falava que eu não queria induzir o parto, né? Porque enquanto há vida há esperança. Então a gente tinha esperança, né, que algum milagre pudesse acontecer. A minha oração a Deus era que ela ganhasse um pouco mais de tempo no meu ventre para a gente tentar salvar, porque naquela semana estava formando o pulmão dela. Então, eles falavam isso. Como estava sendo formado o pulmão, não tinha como dar aquela injeção de amadurecer o pulmão, porque não tinha o que Eu amadurecer. tomei. Você Aquela tomou? tomei. Não tinha o que amadurecer. Então, eles respeitaram a minha vontade, eles falavam: olha, nós vamos fazer a tua vontade até que não comprometa a tua saúde, né? Então, era toda hora fazendo exames, me acompanhando como que eu estava. E, enfim, fizeram a minha vontade, né? Ainda fiquei 3 dias internada nessa luta, repouso absoluto, tendo cuidado a todo tempo por eles. E no dia 24 de agosto, eu acordei cansada, porque eu via o meu esposo, ele abandonou tudo para ficar comigo, as pessoas ligando para ele, porque ele é prestador de serviço, então os clientes ligam diretamente para ele. E ele falava: não, eu não posso, estou com a minha esposa, quando eu estiver em Colorado a gente vê. E toda aquela situação, porque é uma pressão muito grande em cima da gente. E aí E eu outra também, você acabava correndo um risco, por mais que você estava também, ali sendo assistida, né? Também era um risco, você também já tinha um filho aqui, sim, então acho que na sua cabeça você ficava ali, né? Meu Deus, sim. para onde E eu a minha vou? história, Natália, repercutiu muito, sabe? Muitas pessoas, assim, começaram a fazer corrente de oração por mim, pessoas pedindo oração pela Kátia, para salvar a filha dela, pessoas oravam por mim, sendo que nem me Eu conheciam. comecei a seguir você no Instagram, né? Foi nessa situação. Foi. Então, você é uma de Que eu muitas que tinha fizeram visto, isso. eu não me lembro quem tinha postado o seu vídeo, né? E aí eu entrei e aí eu comecei a seguir. Aham. Eu vi, né, o seu Instagram, eu comecei a seguir você por essa situação, porque depois eu fui vendo os vídeos de baixo, eu gostava muito das suas colocações sobre isso. Foi onde eu Uhum. comecei a seguir você no Instagram nessa época. Sim. Então, e aí muitas pessoas orando, sabe, todo tempo me mandando mensagem. Nossa, meu celular chovia de mensagens de louvores, assim, para confortar mesmo por aquele momento de luta, daquela batalha que a gente estava de oração e para ganhar tempo, né? No dia 24 de agosto, eu acordei assim, muito desgastada, muito, muito. Eu fiz uma oração de entrega. Falei: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu quero muito que a minha filha fique comigo, mas seja feita a tua vontade.
E se o senhor quiser levar, que seja hoje, porque eu não estou mais aguentando. E aí, depois dessa oração, foi bem de manhãzinha. As enfermeiras chegaram no quarto para me dar o banho de leito. E todos os dias elas vinham animada, eu animada com elas. Aí, naquele dia, eu falei que eu queria lavar meu cabelo, porque já fazia dias que eu tava com o cabelo sem lavar e deitada fica horrível, né? Aí, na hora que elas chegaram, elas já me viram um pouco mais desanimadinha. Aí, eu fui fazer a ultrassom, que todos os dias eu fazia ultrassom. Naquele dia, o médico não falou nada, porque ela já estava muito embaixo e meu líquido estava reduzido total, estava zero. E ele não falou nada. E eu também não perguntei, não tive força para perguntar. Com medo da resposta. É. Aí eu voltei chorando já, sabe? Voltei chorando, aí as meninas voltaram para me dar o banho, aí me viram totalmente triste, assim, desanimada. Tá, quando foi em torno das 10h30, mais ou menos, que o Júnior ia começar a me dar o almoço, eu comecei a sentir dor. E os médicos estavam de prontidão todo o tempo, sabe? Olha, se você sentir alguma coisa, avisa que a gente tá aqui. E aí, falei pro Júnior, falei, amor, avisa os médicos que eu estou com dores. E aí ele foi chamar. A médica veio fazer o toque, ela já tava nascendo, pelo pezinho. Nossa. Ela já tava nascendo pelo pezinho. Aí foi aquela correria, me levaram pro centro cirúrgico. E só que o meu problema, que foi diagnosticado, é o seguinte: eu tenho insuficiência no útero. O meu útero não aguenta o peso do bebê. Então ele rompe antes do tempo. Como era uma prematura extrema, rompeu bem antes do tempo. Quando eu cheguei na sala, no centro cirúrgico, eu já não sentia mais dor. Porque daí os médicos falavam, né, que eu teria de parto normal. Quando vier a dor, você faz a força para expulsar. E não vinha dor. Aí já não vinha mais a dor. Como eu já tive 2 partos, eu sabia o que tinha que ser feito. Aí eu mesma comecei a fazer a força. E aí ela nasceu. Ela nasceu, eles levaram, né, no bercinho ao lado para limpar, né? E o meu marido acompanhando eles. Na hora que eles retornaram com ela embaladinha, o médico falou que ela já não estava mais entre nós. Mas aquilo para mim, eu não acreditava, porque ela estava se mexendo ainda. Aí ele falou assim: isso aqui é apenas reflexo. Ela não está mais entre nós. Mas eu ainda não acreditava, sabe? E eu fiquei assim em estado de choque, eu não tinha reação, eu não conseguia estender meus braços para pegar ela. Eu apenas olhava para ela no colo do médico, olhava para o rosto do médico e olhava para o Júnior que estava do meu lado. E essa era o meu movimento. Ela, o médico e o meu marido. E aí ele ficava ouvindo o coraçãozinho dela, o batimento. Aí ele, olha, tá bem lentinho. Ela tá indo de uma forma bem serena. Eu acho que ela ficou ali uns 7 minutos no colo dele. Aí ele ouve a última vez, já não tem mais batimento. Ela já se foi de uma forma bem serena. Aí, tipo assim, sabe? Quando realmente você vê que não tem mais o que fazer. Aí ele passou ela pro meu colo. Porque enquanto tinha um batimento ali, tinha aquela esperança. Enquanto a vida é a esperança. Aí ele passou ela pro meu colo, eu, né, consegui pegar e eu olhava, mas eu não tinha reação, eu não chorava, eu não me expressei, não fiz nada naquele momento. E o que mais me comoveu foi a enfermeira que estava junto, ela pegou a Mirella no colo, ela falou assim: como que é o nome dela? Eu falei: é Mirella. Aí ela começou a chacoalhar a Mirella, sabe? Começou assim a acariciar como se fosse um bebê vivo. E eu olhei aquilo, eu falei, gente, como que pode? Porque é assim, Natália, nós que somos mãe, né? Quer agradar uma mãe? É só agradar o filho. Eu acho que eu até compartilhei alguma coisa por esses dias, assim. Gostar da gente é bom, mas gosta do filho da gente pra ver. Nossa, meu Deus. Acho que não tem nem explicação, E né? aí eu vi ela, o cuidado que ela estava tendo com a Mirella, e eu pensava assim, a Mirella tá morta, ela tá fazendo desse jeito. E aí teve um momento que eu precisei colocar ela do ladinho para eles finalizar, né, o procedimento em mim. Aí depois ela pegou de novo para me dar. E ela sempre falando e dizendo o nome da Mirella, sabe? Assim. Porque assim, ela existiu, né? Ela estava ali. E aí essa enfermeira me marcou muito na hora da saída.
Aí, né, eu deitei na maca, na hora que eu estava saindo do centro cirúrgico, ela pegou a Mirella assim, ela falou assim, que posição você quer que eu coloque ela em você? Você quer que eu coloque em cima de você, do ladinho? O que você acha melhor? Aí eu falei, não, pode pôr aqui em cima mesmo. Aí ela colocou em cima de mim. Aí ela pegou, me deu um beijo na minha testa. Eu não sei se é procedimento deles ou se ela quebrou um procedimento. Ela deu um beijo na minha testa. Ela falou assim: Olha, eu sei que é um momento muito difícil, mas nunca para de sonhar. Não desista. Pra mim, assim, eu entendi assim: é um momento difícil, mas não desista de ser mãe. Né? Não está tendo aqui agora, mas não desista disso. E aí Ela foi muito humana. foi muito humana. Aí eu segui, né? Me levaram pro quarto. Quando eu entrei no quarto, eu nunca assisti aquele filme. É como que fala? É quarto de batalha? Batalha de guerra? Quarto de guerra. Tem um filme, Quarto de Guerra. Eu nunca assisti ele, mas eu tive o meu quarto de guerra. Porque eu fiz a entrega para Deus, mas depois eu relutei querendo de volta. E assim, eu sou cristã, eu já vi muitos milagres. Deus operando milagres na minha frente. Eu já vi muita coisa, então eu creio no poder de Deus. Eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente possa imaginar. E eu comecei a orar. Eu fiquei sozinha no quarto, né, quando me deixaram lá. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu creio no teu poder, que o Senhor pode ressuscitar ela, que o Senhor pode trazer vida a ela. E comecei a orar, e comecei a louvar, sabe? Louvores que falavam sobre vida, sobre ressurreição. E comecei lá a clamar. E aí eu tive uma experiência muito forte, que Deus falou assim comigo, filha. Teve um momento que eu disse assim, Deus, olha só, como que o seu nome pode ser glorificado se o Senhor fizer ela ressuscitar, porque tem tanta gente me acompanhando, Deus, vamos ver esse milagre, né? O teu nome vai ser glorificado. E ele falou assim, filha, eu posso sim, muito ser glorificado se eu ressuscitar ela, mas eu vou ser mais ainda se eu levar, porque eu conheço o teu coração. Naquele momento eu entendi que ele não iria ressuscitar mais ela, que ele não iria ressuscitar ela. E aí eu falei, amém, Senhor, então seja feita a tua vontade. Aí eu comecei a louvar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele Ele é também. Deus. E aí, quando a psicóloga entrou no meu quarto, eu estava sozinha com ela e ela me ajudou. Ela levou uma plaquinha para sinalizar o meu quarto, porque lá no hospital que eu fiquei tem um atendimento humanizado. É implantado lá um atendimento humanizado. E aí ela me pediu se eu permitia colocar uma plaquinha que era para sinalizar que naquele quarto tinha uma família enlutada, né? Tinha acabado de perder o bebê. E aí, sim, permiti. Ela me deu essa caixinha aqui. Essa caixinha, ela Mostrar. falou, Kátia, dá para ver? Tá, acho que pode virar pra lá. Ela me deu essa caixinha aqui. E ela falou, Kátia, essa caixinha é de lembranças, para você colecionar lembranças da Mirella. O tempo que você ficar aqui com ela, coleciona memórias e guarda nessa caixinha. E aí ela me deu essa cartinha, muito linda, com o pezinho da minha filha. Olha o tamanho do pezinho. Esse é o pezinho dela. E aqui nessa cartinha, ela fala assim: Papai e mamãe, durante 22 semanas e 5 dias de vida, pude sentir o seu amor. Eu também os amo muito. Vocês são pais excelentes. Nunca se esqueçam disso. Meu coraçãozinho parou de bater, mas tenho a vocês todo o meu afeto e gratidão pelo tempo que ficamos juntos. Nasci na Santa Casa de Maringá, no dia 24 de agosto de 2023, às 12 horas e 14 minutos. Pesei 465 gramas e medi 28 centímetros. Irei com vocês aonde forem, para sempre, com todo amor, Mirella. Então, eu recebi essa cartinha, gente, que não tem como não se emocionar. O pezinho ali Com o embaixo. pezinho dela. E ela falava assim, Kátia, aproveita esse momento, tira fotos, faça vídeos, o que você quiser, porque, gente, a gente só entende
o valor de uma foto ou de um vídeo quando a gente já não tem uma pessoa entre nós. Porque aquilo lá é a única coisa que fica pra gente, é a memória registrada ali. E aí eu colecionei. Ela me incentivou a fazer, e aí ela foi, pegou meu celular e começou a fotografar. E aí nós tiramos essas fotos. De olhar. Olha o tamaninho. Eu falo que é a minha pequena, Ai, que ela é bem petititica. mas olha, veja, o rostinho formadinho, todo Sim, e perfeito. ela é a cara do Júnior. Olha o narizinho. Totalmente igual. É, depois que eu cheguei Olha do o hospital, tamanho do narizinho. teve um dia que nós sentamos na mesa para tomar café, eu olhei para ele e comecei a chorar. Eu olhei para ele e comecei a chorar. Eu falei assim, eu nunca vou conseguir esquecer da Mirella, porque é só olhar para você que eu me lembro dela. Ela era muito parecida com ele. Muito, 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 muito. O Toquito. Sim. E aí, tive, assim, muito acolhimento do hospital, muito acolhimento dessa psicóloga específica, que é a Catiúcia, um amor de pessoa, me acompanhou muito bem. E aí, né, eu saí do hospital. No dia que eu tive a alta, é, eu quis gravar o vídeo, que foi o vídeo que você Foi o viu. que eu vi. Porque, assim, eu pensava da seguinte forma: muita gente estava me seguindo, estava orando por mim. E eu já vi tantas pessoas abrir vídeo, abrir caixinha sobre um assunto e não finalizar. Depois a gente fica pensando, mas Que o que que aconteceu aconteceu? depois, né? E eu tinha aquela responsabilidade dentro de mim de dar uma satisfação, o que que tinha acontecido, né? E explicar o porquê que eu entrei e como eu estava saindo. E assim eu fiz aquele vídeo de agradecimento e relatando de fato tudo o que aconteceu. E aquele vídeo tomou uma proporção muito grande. As Acho que não pessoas. teve quem não se emocionou com aquele vídeo. Sim, sim. No momento que nós fizemos a postagem também, né, da partida dela, o nosso celular começou a chegar muita mensagem, tanto de pêsames e de espanto das pessoas, como que a gente podia, conseguia glorificar a Deus Naquela naquele situação. momento. Porque assim, quando eu publiquei, eu agradeci a Deus pelas 22 semanas que ele me permitiu ficar com ela, né? E eu louvava a Deus, inclusive coloquei esse louvor de fundo. Porque assim, a situação era aquela, já não tinha mais como mudar. Sim, Então vai o jeito que você olha para aquela situação. sim. Adiantaria você ficar reclamando daquela situação? Não ia trazer E é meio que lucro. o normal que as pessoas costumam ver, né? As pessoas Ficam se desesperadas, perguntando se por que Deus fez perguntando. aquilo. E assim, cada pessoa reage de uma forma, né? E a gente não deve julgar, cada pessoa reage realmente. Mas aquilo foi a minha maneira de me expressar. Eu falo assim, que quando a gente é exprimir, uma banana é exprimida, o que que sai de dentro? Banana, que é o que tem dentro. Então, quando a gente é exprimido numa situação, vai sair aquilo que tem dentro da gente. E naquele momento saiu de nós gratidão, né? Que é o que a gente tem, muita gratidão a Deus por tudo. Eu creio assim que Ele está no controle da minha vida e tudo que acontece comigo é por permissão dele. E de fato, tudo que aconteceu foi por um propósito maior. Esse projeto então nasceu sobre isso, sobre essa dor da partida da Mirella. Quando eu saí do hospital, claro, eu passei e passo os momentos de luto como todas as pessoas. E o luto, ele é uma montanha russa. Tem dia que a gente tá lá em cima, tem dia que a gente tá lá embaixo, tem dia que a gente não quer ver ninguém, a gente só chora. Sobre perder um bebê, é muito dolorido, porque quando a gente engravida, a gente não pensa que vai perder. Nem passa pela cabeça. Não. Quando você entra no hospital, que você imagina que você vai sair com seu bebê no colo. E eu saí apenas com essa caixinha de memória. E um dos traumas maiores que eu tive, assim, eu tive um acolhimento muito bom no hospital. Foi um atendimento excelente, muito humanizado. Porém, a única coisa, assim, que eu falo que para mim foi um trauma muito grande é que eu fiquei na ala da maternidade. Eu não dividi quarto com outra mãe, porque existe muitas mães que passam por isso. Após saírem do centro cirúrgico, tem que dividir o quarto com mães que estão com o bebê no colo, Amamentando e amamentando trocando. e ouvindo choro. E isso é, assim, não tem palavras para descrever isso. Eu ainda fiquei num quarto sozinha, porém fiquei na ala da maternidade.
E aí à noite, gente, eu falo assim, quando você perde um sono, é que agora quase não tem mais aqueles relógios analógicos, né? Mas você antigamente ouvia o tic-tic-tac, tic-tac, e à noite aquilo lá, Fica na sua cabeça. sim, e aí à noite eu ouvi os bebês chorando. E pra mim aquilo era os bebês nos quartos ao lado chorando e eu dentro do meu quarto chorando também, porque eu estava ouvindo eles chorarem e tipo pensando, não estou com a minha. E aí, quando eu fui, tive a alta, eu estava saindo. Naquele dia, eu passei no corredor várias vezes, porque o médico ficou de passar para me dar alta, ele não passou, estava em cirurgia. Aí toda hora a gente ia no postinho para perguntar para as enfermeiras se ele já tinha passado ou não. E não vimos ninguém. Mas na hora que eu estava saindo, eu até tenho um vídeo que eu postei sobre esse momento. Na hora que eu estava saindo, o enfermeiro estava me empurrando na cadeira de roda, eu com essa minha caixinha na mão, e tinha 3 casais andando no corredor com seus bebezinhos, naqueles carrinhos de bebê. E pra mim foi tipo assim, um tapa na minha cara. Eles têm, você não tem. E eu apenas com a minha caixinha olhando, e eu olhava pra eles com os bebezinhos deles. E aí depois, Natália, de tudo isso, eu fui enfrentando assim, é, a luta com o que as pessoas falam. Porque as pessoas vêm tentando nos confortar e acabam falando aquelas frases prontas que machucam Que muita não gente. deveria, que às vezes não é por mal que a pessoa fala, mas que acaba Exatamente. doendo bastante. Muito. E eu falo assim, não é por maldade, eles não falam por maldade. Eles falam porque não conhecem, porque não sabem que tá machucando aqui com a gente. Porque, na verdade, só sabe da situação quem passou. Fala, ah, Sim, eu posso imaginar a sua dor, na verdade não pode. exatamente. E aí, passando por tudo isso, eu comecei assim, na minha dor, no meu sofrimento, eu tinha contato com muitas mães que também passaram por isso. E, tipo, elas estavam sofrendo mais ainda. Eu sempre me colocava assim, eu tô sofrendo, mas tem gente que sofre mais, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sou assim, trabalho, né, com mídias sociais, eu gero conteúdos. E eu comecei a falar assim, isso precisa ser falado. Porque se a gente não falar, eles não vão saber. Aí eu comecei a gerar conteúdos, né? Aí teve até um dia que eu comentei para uns amigos, eu falei, olha, eu tô gerando um conteúdo do que não dizer para uma mãe de anjo, porque tantas pessoas vêm falar Eu algumas vi no coisas. panfletinho, né, que tem no YouTube Aham. também. E aí as pessoas falavam assim, olha, quando você postar esse vídeo, esse post, você me avisa, porque eu quero saber, eu quero entender para não fazer isso, não falar essas coisas. E aí as pessoas ficavam na expectativa, né? Até quando eu soltei e fui falando. Menina, tomou uma repercussão muito grande. Muitas pessoas começaram a compartilhar e foram se conscientizando, sabe? Sobre o que não dizer. Querendo ou não, eu comecei a educar as pessoas sobre aquilo lá, sobre aquelas frases. E aí depois eu comecei a postar o que dizer para uma mãe de hoje, porque é fácil falar assim, não Não faça faça isso. isso, mas faça Que isso. tem que fazer, né? Ah, a gente já sabe que não pode fazer, mas eu faço o quê então? Isso. Aí eu falei, não, vou fazer um outro post sobre o que dizer para uma mãe, como acolher uma mãe. E foi maravilhoso também, sabe? Tive muito feedback de pessoas assim que tinha na família e todo mundo evitava de falar com aquela pessoa porque não sabia o que dizer. E eles estavam assim consumindo meu conteúdo para colocar em prática mesmo, tanto comigo quanto com elas, com as pessoas que estavam no convívio delas. E foi assim muito legal que eu fui vendo esse desenrolar assim, esse aprendizado das pessoas. E aí sempre fui gerando esses conteúdos. E eu trabalhava, né? Estava gerando um vídeo para Kelly, fazendo um vídeo para ela e ela fazendo um vídeo do Dia das Mães. E nesse vídeo do Dia das Mães, ela estava parabenizando as mães solos, mãe isso, mãe aquilo, foi falando, sabe, como se fosse um poema que o pai dela escreveu e ela foi falando. E aí acabou o vídeo, eu falei, só faltou para as mães de anjo. Aí ela disse que ela parou. Eu falei, porque as mães que estão com colo de vazio também são mães, né? A gente é mãe para sempre. E assim, não existe uma nomenclatura para uma mãe quando perde um filho. Se o filho perde a mãe, fica órfão, Se a mãe né? perde o filho. Se a esposa perde o esposo ou vice-versa, É fica viúvo. viúvo.
que é mãe quando perde um filho? Não tem uma palavra que define o que ela é. Ela é mãe. Mãe e pai são para sempre. E aí ela ficou muito assim pensativa sobre isso. Aí numa outra oportunidade que nós tivemos, ela falou: Kátia, eu fiquei pensando muito sobre o que você falou. E eu disse pro meu esposo: eu preciso fazer alguma coisa pelas mães de anjo. O que que eu posso fazer? Aí eu falei, Kelly, eu tenho um projeto. Aí ela falou assim: então me passa, vamos fazer isso daí, né? Aí nós sentamos, começamos a estudar o projeto, porque eu peguei um modelo de um projeto e a gente foi incrementando os pontos de vista que eu via que precisava. Que é o atendimento humanizado, essa separação de leito, independente se é pelo SUS ou se é particular, porque a mãe que está no SUS é a mesma mãe que sente a mesma coisa que está no particular, entendeu? Então não tem que fazer essa distinção. E aí eu comecei a pedir esse atendimento humanizado, essa separação. Não precisa ser, de repente, de ala. Assim, ter uma ala exclusiva para isso, né? Para as mães ficarem. Mas coloca numa ala onde não vai, né, ter perigo de contaminação e que ela possa ficar num quarto ali reservado, que ela tenha o atendimento normalmente, né? Mas para poupar essa mãe desses traumas, porque o trauma maior é a gente perder um filho. Mas existem muitos traumas que podem ser evitados dentro ali daquele cenário que é no hospital, né? E principalmente a conscientização de todos os profissionais da área da saúde. Porque quando foi para eu construir esse projeto, eu tive que pegar relatos de outras mães, não valia só o que eu estava pensando, o que eu estava pedindo. Eu comecei a ouvir relatos de outras mães. E teve mães que falaram do atendimento que tiveram quando foi fazer a ultrassom. O ultrassonografista disse assim: não tem nada aqui não. Não tô ouvindo nada aqui. Pode descer lá no hospital e tirar, porque não tem nada aqui. Pode tirar o embrião. Imagina só ouvir isso. Então, tipo assim, como se fosse uma roupa descartável, vai ali e tira. Essa mãe, ela levantou, ela não achava a porta. Ela não... Totalmente desorientada. Então, falta um tato, uma sensibilidade. Não são todos, né? Não estou generalizando. Mas este específico falou dessa forma. Teve uma outra mãe, amiga minha, disse que quando ela perdeu, o médico, na hora que constatou, deu um tapinha no rosto, que ela estava deitada, deu um tapinha no rosto, falou assim: perdeu mesmo. Mas não tem nada não, você é nova, logo você tem outro. Então, tipo assim, foi uma bomba que entregou na mão dela daquela forma, né? Teve uma outra Ninguém mãe... espera receber uma notícia dessa. Jamais. Teve uma outra mãe, por exemplo, que foi a terceira perda dela, e a técnica de enfermagem, na hora que viu, falou assim: nossa, você aqui de novo! Como se ela estivesse querendo estar ali novamente. Então, eu comecei a Quando a olhar... gente acha que não vai dar ruim, o negócio sempre piora. Eu comecei a ouvir esses relatos, eu falava: gente, isso não pode. As pessoas precisam ter tato, precisam ter empatia. Como falar dessa forma? E aí eu comecei a descrever isso no projeto, que as pessoas precisam mudar a forma de passar as informações, porque é algo muito delicado. Você pode falar a mesma coisa de um jeito diferente. Exatamente. Ainda mais nessa situação. E se você vai dar uma notícia boa, de qualquer forma que ela vier, ela vai ser boa. Se você vai dar uma notícia delicada, tem que tomar cuidado com o jeito que fala. Exatamente. E aí foi assim, sentindo as dores das outras mães, que eu comecei a falar: não, eu preciso ser uma porta-voz delas. Porque é assim, Natália, como eu já disse, cada um se expressa de uma forma. A minha forma sempre foi de ser comunicativa. Então eu falava: não, precisa ser falado. Eu sempre fui daquilo assim: não tá legal, a gente precisa falar para melhorar. Então eu comecei a pensar: eu preciso falar por essas mães. E aí eu comecei, né, colocar isso no projeto. E aí o que eu pedi no projeto, porque no dia 15, inclusive hoje, dia 15 de outubro, é o Dia Internacional da Perda Gestacional. Então, no mês de outubro, já tem alguns projetos em outras cidades que no mês de outubro é falado sobre isso. Então, eu pedi para que colocasse no calendário da cidade, assim como em outubro é falado no Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, para ser falado também sobre a perda gestacional.
Então a gente está fazendo um movimento. Aí o projeto foi aprovado, Esse virou ano foi o lei. primeiro ano que eu ouvi falando nas redes sociais sobre isso, porque acho que nenhum Sério? outro ano eu tinha ouvido falar que tinha o dia, o mês e tal, né? Mas foi o primeiro ano que eu vi Tá nas redes vendo? sociais, eu nunca tinha visto. Exatamente. E muitas pessoas são assim. Tem muita gente que fala: Nossa, eu não sabia que tinha o dia da perda gestacional. Existe. O dia da perda gestacional, neonatal e infantil. É o dia 15 de outubro. E aí pedi para que colocasse no calendário da cidade esse mês para a gente falar sobre, porque precisa ser falado. É um assunto delicado? É, mas ele não tem que ser evitado. Ele precisa ser falado. As mães sofrem caladas sozinhas e elas precisam ser ouvidas, precisam ser assistidas. Estou pedindo nesse projeto também um acolhimento. A nossa rede pública aqui na cidade não tem um preparo específico, por exemplo, psicólogos especialistas em luto. Eu tive relatos de amigas que passaram por isso e foram fazer sessão, chegaram na psicóloga, começou a falar, começou a chorar, a psicóloga pegou na mão, e começou a chorar junto. Então, assim, ela falou: não vou mais, porque eu tô ficando pior e ela não tem o que me falar. Aí eu falava: amiga, você precisa de fazer terapia com a minha psicóloga, porque eu fui encaminhada para um grupo de apoio, né? E a Gislaine é a minha psicóloga e ela é mãe de anjo. Ela, sendo psicóloga, passando por essa dor, ela pensava assim: eu estou sofrendo, imagine as outras mães. Então, ela se especializou em luto e hoje ela ajuda as famílias que passam por isso. Então, ela acolhe as pessoas, ela tem especialidade para falar sobre este assunto. E ela atende muito bem. O nosso grupo é muito bem acolhido por ela. E a Catiúcia, ela tem, assim, uma importância muito grande na minha vida, porque foi ela quem me atendeu no hospital. Ela me acompanhou da entrada ao momento que eu saí. Né? Foi ela que me encorajou para ter todas essas memórias da Mirella. E aí, nesse mês de outubro, está sendo o primeiro mês do nosso projeto, né, em vigor. Eu agradeço assim de coração. Todos os vereadores votaram a favor do projeto. O prefeito, né, o Marcos, também sancionou o projeto e foi abraçado a causa assim por muitas pessoas. Não tem Você quem tem noção da fale. importância desse É, projeto? hoje eu estou vendo. Quando eu pedi, eu vi assim, por mim como mãe, querendo proteger as outras mães. Hoje eu estou vendo a responsabilidade desse projeto porque está ensinando muito para muitas pessoas. E aí está acontecendo no dia. Hoje é que dia? Dia Dia 15. 15. No dia 12 de outubro, nós fizemos um encontro com as mães. Eu pensei no dia 12 de outubro porque é o dia das Das crianças. crianças. E é um dia, assim, muito triste para quem não tem a sua criança, para quem está com o colo vazio. Então, eu pensei em proporcionar uma tarde de acolhimento para as famílias enlutadas, né? Para as mães. Na verdade, eu fiz o convite para as mães. Os pais começaram a falar: a gente pode ir também? Né? Aí eu abri, falei: pode ir. Nessa tarde teve tentantes, pessoas assim que tentam há muito tempo e não conseguem ter filhos. Tiveram pais, avós, tias e amigas, sabe, que não passaram pela perda gestacional, mas muitas amigas minhas estiveram lá porque elas passaram comigo todo o meu luto, choraram junto comigo, sorriram quando eu engravidei, se alegraram no nosso chá, né? Então, elas acompanharam a história da Mirella comigo e elas estiveram lá. Foi uma tarde maravilhosa, sabe? De acolhimento, muito emocionante, claro, né? É um assunto tão delicado, a gente mexe na nossa ferida e a gente se emociona, mas cada mãe ali contou um pouquinho do seu relato e é gostoso a gente ouvir outras histórias, porque quando a gente está passando um problema, algo muito profundo, a gente fica muito focado na nossa dor. Mas quando a gente olha que tem outra pessoa passando por algo muito semelhante e que a pessoa está conseguindo assim andar, às vezes está dando tá com um passo um pouquinho à frente do que o meu. Eu posso olhar e pensar assim, como que ela está fazendo? O que é que ela Exatamente. tem? O que que ela, por onde ela percorreu? Né? Que formas que ela está conseguindo lidar? Então, é uma ajuda para a gente também. Sabe, ter essa rede de apoio, esse acolhimento com pessoas que falam a nossa língua é muito importante.
É E assim diferente. também, às vezes, quando não é falado, assim, por muito tempo não é falado, tem pessoas que não gostam de falar, o que que você pode pensar? Será que só eu que sofro dessa maneira? Será que só Exatamente. eu que passei por isso e parece que essa dor nunca vai passar? Parece que isso nunca vai acabar e você sofre sem falar nada pra ninguém. E as pessoas não vão adivinhar que você tá precisando de ajuda se você não Uhum. falar, né? E assim, as pessoas vendo que tem apoio, que tem sim o que fazer, que não tem como mudar essa situação, mas tem Sim. como conviver de uma maneira melhor, né? Esse luto, essa perca. Então, assim, as pessoas se abraçando, existindo essa causa, você vê que você não está sozinha. Que você não passou por isso sozinha. É claro que cada filho é único para sua Sim. mãe, né? Para você, o seu é o mais importante, para mim, o meu é o mais importante e assim por diante. Mas que todos são importantes no final. Sim. Então, se quem passou conseguiu se levantar com a ajuda de Deus, com a ajuda dos psicólogos, com todo esse acolhimento, por que não falar? Se você está conseguindo, por que não você mostrar isso para as pessoas que elas também Exatamente. podem conseguir, né? Difícil Exatamente. sempre vai ser, mas sempre vai ter um apoio ali. Então, esse seu encorajamento, né? Essa sua ideia de fazer da sua dor um apoio é mais do que sensacional. Não tem nem o que dizer, não tem nem como não ver as mãos de Deus, né? Uhum. Nessa sua ideia, nesse seu projeto e nas pessoas também que estão te ajudando com isso. Né? Porque assim, é claro que se você só tivesse a ideia, se as pessoas não tivessem abraçado essa causa com você, você estaria enfrentando muito mais dificuldade. Exatamente. Conseguiu, acredito que você iria conseguir de qualquer forma, mas talvez teria sido mais difícil. Então, a importância das pessoas apoiarem, por mais que alguém não passou por isso, mas vamos solidarizar com quem passou. Um dia pode ser eu, hoje não foi, mas um dia pode ser. Então, vendo as pessoas querendo acompanhar com você essa causa, Sim. foi muito bonito de ver a mobilização que Foi. você fez com todas essas pessoas. Foi assim, eu fiquei impressionada, sabe, de ver as pessoas abraçando a causa sem entender, sem saber, mas eles falavam, eu não preciso passar para eu ter que fazer alguma coisa sobre isso. E todos abraçaram assim, de uma forma muito linda. E eu falo, eu choro. Nós tivemos a palestra ontem com os profissionais, fiz a abertura chorando, e não tem como, né? E foi muito lindo. A capacitação com os profissionais que aconteceu no dia 14, na segunda-feira, eu trouxe essas duas psicólogas que me acompanharam, que foi a Gislaine e a Catiúcia, elas que foram as palestrantes da tarde. Gente, eu fiquei até tarde da noite respondendo as pessoas, lendo e ouvindo os feedbacks. Como ficou seu Com coração com isso tudo? Nossa, eu fiquei assim, eu olho para tudo que aconteceu e eu falo, valeu a pena passar por tudo que eu passei, por tudo que estou passando, porque é dia após dia, né? E eu olho e aí eu me lembro de quando Deus falou assim para mim que o nome dele seria glorificado através da partida dela, porque ele conhecia o meu coração. Já estava no propósito de Deus tudo isso que está acontecendo hoje, que eu seria um instrumento para isso, e eu na época nem sabia. Porque às vezes o que a gente quer o filho da gente ali, com Lógico, a gente, porque a gente acha que é nosso, mas ele é de Deus. é dele. Então o momento é dele, é ele que proporciona pra gente para que ele fique até o momento que ele precise ficar, mas que na hora que tiver que ir, que Deus vai levar. E a Sim. gente precisa aceitar, entender. Talvez no momento é um pouco mais difícil, né? Porque a gente, como ser humano que erra e que falha, Aham. né? É difícil entender, é difícil aceitar, mas uma hora a gente entende que é a vontade de Deus que Sim. prevalece. A gente sempre quer que fique, né? E que isso não seja a todo custo, porque o amor às vezes deixa a gente egoísta, Sim. porque a gente quer que fique ali, a gente pede a Deus que fique, mas imagina se ficar numa situação que não é o desejo de É. Deus. Então, se ele não achar que é para ficar naquele momento, ele leva e a gente tem que. Tem que entender. E aí, o que que eu fiz com tudo isso? Eu sempre fui uma pessoa assim, de pensar naquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Quando a gente pensa no tudo, a gente pensa só nas coisas boas, mas o tudo é tudo. Os bons e os momentos não são bons. E aí eu pensava, Deus, o que que eu posso fazer com tudo isso? Porque daí eu comecei a olhar os traumas que eu tive, depois de tudo, né? Eu ficava me culpando, me perguntando aonde foi que eu errei. Porque minha gestação estava tudo tranquila, o que que eu fiz de errado para acontecer isso? E vinha na minha cabeça aquela fala da profissional que me atendeu. Se você tivesse dado entrada antes, quando começou a sentir as dores, a gente teria feito alguma coisa. Então eu carreguei uma culpa comigo durante muito tempo, que a culpa foi minha porque eu não dei entrada antes. E aí quando eu passei, né, pelo meu especialista, no qual está me atendendo hoje, e com muita ajuda de psicológica, o meu especialista falou, Kátia, aquele procedimento não daria para ser feito na semana que você estava. Então foi algo inevitável, você não teve culpa. Então ele tirou de mim um fardo, porque eu ouvi de um médico também, né? Isso. A gente já se culpa por tudo, É, né? Mesmo se você não tivesse ouvido isso, talvez você pensado o que eu poderia ter feito diferente, porque a tal da mãe parece que vem um filho, já vem a culpa junto com a mãe, né? sim, totalmente. E aí tive que passar por muitas sessões, né? E eu consegui tirar essa culpa de mim. E aí eu comecei a pensar, né? Não, existe mães com muitos traumas também. E a gente pode evitar alguns traumas como este, em questão de atendimento, de fala, da forma que é anunciado, né? A perda. Então isso pode ser mudado. Então foi isso que eu pedi no meu projeto. Um atendimento humanizado, sensibilização, conscientização, falar sobre, conscientizar as pessoas sobre este assunto. E aí até fiz, né, este panfleto Ali na câmera. e fiz esse panfleto. Tem uma coluna aqui, tá escrito assim: o que não dizer para uma mãe de anjo? Saiba que as mães de anjo sofrem com esses tipos de comentários. Então eu fiz 2 colunas. Evite dizer isso. Ainda bem que você não chegou a conhecer. É uma frase que muitas pessoas vêm nos Olha, dizer. é péssimo. Quando a gente perde no início da gestação, né? Ainda bem que você não chegou a conhecer, ou quando não chegou a nascer, né? Porque eu falo, gente, Como assim ainda bem? a gente ama quando a gente vê o positivo naquele teste. Então a gente já tá amando, independente se a gente viu ou não. Então, teve até uma pessoa que comentou isso pra mim. Será que não seria pior se você tivesse, né, ganhado e visto? Falei, não. Eu sempre fui de rebater as pessoas, sabe? Na hora que a pessoa comentou isso, falei, não. Porque a gente ama quando a gente descobre o positivo. Então não importa o momento ali, Não. mas já é seu. Sim. Você já fica imaginando como que vai ser, com quem vai aparecer, o que vai fazer. Aham. Você já faz ali aquele projeto. Em 1 hora você faz o projeto de uma vida quase que inteira. Exatamente. E aí eu comecei a rebater sobre isso, e isso as mães ouvem muito. Outra frase, foi Deus quem quis assim. Claro, a gente não está questionando a soberania de Deus, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas quando alguém diz isso, quando a gente está ouvindo, nós não estamos ouvindo exatamente isso daqui. A gente está num sofrimento tão grande, que quando a pessoa foi Deus quem quis assim, a gente está entendendo, é Deus que está querendo esse sofrimento teu. Então isso não chega em nós conforme a pessoa está falando. Então evite dizer isso. Você é nova, logo tem outro. Né? É uma frase que machuca Quem muita nunca gente. ouviu isso quando perdeu um bebê Aham. quando nova? Não fique falando dele ou dela. Deixe descansar. É nosso filho, a gente tem o prazer de falar. Como que a gente vai apagar da memória? Não, a gente quer falar. A mãe tem um orgulho ali, Sim. indiferente de como foi. Só que as pessoas nem todas estão preparadas para ouvir daquele que partiu. Um bebê que não chegou nem a Você quer ver descobrir o você ouvir, sexo. olha, mas ainda bem, imagina se nasce com algum problema. Uai, se nasce, ia ser meu da mesma forma se não tivesse nenhum Aham. problema. A mãe quer o filho de qualquer maneira, Eu mesmo. ouvi, o dia que eu ouvi isso, ai, mas e se nascesse com algum problema? Eu cheguei a ouvir isso, falei, mas isso é meu. Não importa Sim, como tivesse vindo, a é mãe seu e quer de pronto. qualquer maneira e a gente ama assim de uma forma única, independente, né, de como que a criança está. Você tem que dar o teu enxoval embora, você tem que dar o enxoval embora para ter outro. Foi algo que eu ouvi também. Então assim, a gente tem que respeitar os nossos momentos.
E no tempo que a mãe quiser abrir mão, ela vai abrir. Eu já ouvi, né, relatos, tipo assim, quando a mãe estava vindo do hospital, o familiar que estava em casa já limpou todo o quarto. Quando a mãe chegou, já não tinha nada mais. Para evitar de ver, de não sofrer. É pior. Imagina o buraco, essa mãe já ficou sem o filho, aí já ficou sem a Sim. lembrança do filho. E quando chega, não vê. Eu não, eu faço questão. Quando eu cheguei do hospital, a minha primeira atitude foi direto pro quarto. Eu fui direto pro quartinho dela, que tava tudo montado, o enxoval todo montado, quartinho lindo. E aí eu fiz questão de abrir o guarda-roupa, ver as roupinhas. A minha fonte de escape, a minha forma de eu lidar com o meu luto era estando dentro do quartinho. Do meu marido, por exemplo, era diferente. Por ele, a porta só ficava fechada. Ele evitava de passar na porta. Então, cada um tem a sua reação e a gente tem que respeitar o momento de cada um. Outra frase, às vezes ia vir com um problema, que foi o que você disse, mas faz tanto tempo você ainda não superou, como Acho se que o luto, superar não como se supera. o luto tivesse um prazo, né? Um tempo para você Você curtir o aprende luto a ali. conviver com ele, mas eu acredito que superar não supera Não, nunca. realmente é isso. Eu sempre falo que a gente perder alguém é como se uma parte do nosso corpo fosse amputado. A gente vai ficar sem ele para sempre. E a gente vai ter que se adaptar a viver sem aquele membro. E o nosso filho é assim, é Porque tirado. a lei natural da vida não é o filho partir antes da mãe, é o contrário. Então, a gente cresce já pensando que nós vamos primeiro, Sim, não que você vai deixar um. exatamente. E a última frase que eu coloquei, não chora, isso não faz bem para ele ou para ela. Como não vamos chorar se a gente está sentindo dor? Eu sempre faço uma comparação. Uma criança, quando cai, se machuca, qual que é a primeira coisa que ela faz? É chorar, porque tá Tá doendo. doendo. Então é a nossa atitude também. A gente chora e não tente calar uma mãe, não tente secar as lágrimas de uma mãe. Deixa chorar, deixa falar. Porque quando a gente fala, por exemplo, hoje estou conseguindo falar com você sem chorar. Eu fiz Mas, a sua parte hoje. mas eu já chorei muito, em muitos momentos eu me emociono, eu falo, eu choro, porque esse projeto, assim, para mim, foi mexer muito com a minha ferida, sabe? Todo o tempo, toda hora que eu tinha que falar sobre os relatos, sobre cada cláusula que nós colocamos aqui. é, Gente, era a minha dor, era eu relembrando tudo que eu passei. Cada vez que eu estou indo nos lugares para falar desse projeto, é falando da minha história, o que eu vivi. Então, assim, conforme a gente vai falando, a gente recebe cura também, sabe? Eu estou sendo curada nesse processo de falar da minha filha. E é muito gostoso a gente falar, a gente honrar a memória, sabe? Falar do nome dela. E eu não me, sabe? Eu falo mesmo. As pessoas às vezes evitam. Não, eu falo, não, pode falar sobre o assunto sim. Por mim, sem problema algum. Tem pessoas que se fecham. Eu não, eu já gosto de falar mesmo. Você coloca pra fora. E você Coloco. colocou isso pra fora e tem ajudado muita gente, igual você Sim, comentou dos vídeos, desse panfleto, achei ele super necessário, sim. porque realmente tem pessoas que vão com intenção de te confortar, mas ela acaba deixando você pior. E aí, como você vai falar pra pessoa, para de falar isso, se você tá vendo também a boa vontade Aham, dela, mas aquilo também tá te machucando, então você também acaba ficando numa situação difícil por não querer magoar quem veio te ajudar, né? Então, exatamente. assim, a gente vê a boa vontade das pessoas, mas aquilo acaba doendo mais. E aí é complicado. Então, assim, expor do jeito que você gostaria de ser tratada, se posicionar nessa situação, eu acho que ajuda muito, porque nós não devemos aceitar engolir Não, todas as situações que nos machucam. Então, colocando para fora, as pessoas estão vendo ali, nossa, eu posso ajudar ela dessa forma. Ah, é desse jeito que ela gostaria de ser ajudada. Então, assim, até as pessoas que estão vendo já conseguem ver como que elas podem te ajudar. exatamente, E você exatamente. imagina quantas pessoas que passam por essa situação, que passaram e que, Deus me livre, mas que ainda vão passar Sim, e que às vezes não tiveram essa ideia que você teve
de tornar essa situação uma grande ajuda, porque Aham. isso vai ser de muita ajuda, Sim, né? Que as pessoas vão ver que elas não vão estar sozinhas, que tem aonde elas procurarem, que tem o que elas buscarem, que a dor delas tem um fundamento e que elas não vão ficar sim. apagadas com isso, e que a memória do filho ou da filha não vai ser apagada, porque existiu. É igual você disse, o filho já existiu ali naquele positivo. Então, naquele momento, não importa se era uma semana, 2 semanas, 3, não importa o tempo, mas existiu. Sim. Uma vez eu vi no Instagram da Samia Marsili, gosto muito de seguir ela, uma mulher falando: ai, eu tenho medo de postar o positivo antes da barriga crescer, essas coisas todas, com medo de dar errado, aí as pessoas vão ficar me questionando, então eu vou Uhum. esperar um tempo. E ela respondeu: eu posto, né, desde o positivo, porque as pessoas precisam saber que o meu filho passou, teve essa passagem pela Terra. Inclusive, ela perdeu um, né? E ela Uhum. falou: imagina se o meu filho ou filha passe por essa vida despercebido. Então, assim, as palavras não foram exatamente essas, mas foi isso que Uhum. ela quis dizer. Imagina o seu filho passar despercebido dessa vida. Ela falou assim: não, não tem que passar despercebido. Então, eu mudei até muito a minha maneira de pensar depois que ela falou isso. Sim. Porque eu sei que tem muitas mães que têm medo de falar, porque daí depois como você vai lidar com o que não vai Uhum. dar certo. Te digo que eu penso assim, que eu acho que quem já perdeu um filho sabe do medo que a gente fica, eu não quero contar, porque daí se acontecer alguma coisa, depois como que eu vou falar, daí todo mundo vai vir me perguntar e todo mundo vai ficar sabendo, e talvez eu não quero falar agora. Então, e esse negócio de não querer falar, eu acho que piora a nossa, né? É muito relativo. É como a gente disse, vai de cada um, né? Por exemplo, eu estou gestante novamente. E anunciar publicamente foi ontem. Eu anunciei na palestra, não postei nada. Aí depois, né, os convidados que estavam lá tiraram foto comigo, colocaram a mão na barriga, e a foto começou a repercutir, e as pessoas começaram a me mandar mensagem, mas como assim? Você tá grávida? Tem bebezinho aí? E eu vou respondendo, né, para cada um, sim, tem um bebezinho aqui. Hoje eu estou de 22 semanas, 6 meses. Logo, meu filho tá aqui. E eu não postei nada ainda. Porque, como você disse, só quem passou a perda de um filho sabe o que que é. Agora imagina perder dois, né? Então, nós nos poupamos, eu e meu esposo e minha família, nós resolvemos não anunciar assim publicamente. E é assim, quando eu perdi o Manuel, para chegar na semana da Mirella, né, de quando eu perdi o Manuel, foi uma semana assim de semana por semana de muita vitória. Quando eu perdi a Mirella, já foi um tempo maior. Então, querendo ou não, bate aquele medo, sabe? Será que não vai acontecer tudo de novo? Como será que vai ser? E é inevitável vir esse pensamento. Por mais que Sim, as pessoas falam, tenta não pensar nisso. aham, não Você, tem você como. controla o que você fala até, mas o que você pensa você não Exatamente. controla. É igual eu falo pro João, né? Eu, particularmente, se um dia acontecer isso comigo, eu também acho que não gostaria de falar. Depois que eu vi essa postagem da Sam, eu pensei, poxa, ela tem razão. Mas acho que se fosse comigo, É. eu também ia querer segurar. Não por achar que, ai, a maldade das pessoas. Sim, Não, não por pensar em nada de coisa de maldade ou por não. mim, eu penso por mim. Eu não penso, eu Exatamente. nunca fui de pensar assim, o que que os outros vão pensar de mim? Eu sei o que, né? Eu tenho consciência das coisas, então eu faço o que está na minha vontade, eu tenho direcionamento de Deus, eu tenho direcionamento da minha família. Então eu não fico preocupada, o que que os outros vai estar pensando, o que nós estamos envolvidos, o que que nós queremos. É assim, então é assim que nós vamos nos portar. Quando eu descobri, eu tive assim, eu fiquei muito surpresa, entre aspas, porque no dia que eu perdi a Mirella, no dia 24, durante a noite, o corpinho dela já tinha vindo para o enterro, né? E aí não deu tempo de enterrar naquele mesmo dia, então ela pousou na funerária para ser enterrada no dia seguinte. E eu fiquei no hospital, que eu estava com infecção, fiquei internada. Não acompanhei o enterro. E naquela noite eu estava chorando muito, sabe? E aí eu comecei a falar com Deus. Falei, ai, Senhor, eu acho que não é para ser, né? Foram dois.
Então, eu já tenho Mateus, então tá bom, não vou tentar mais. E aí, Deus falou muito forte comigo. Ele falou assim: filha, não é hora de parar. Eu ainda vou te honrar. Tudo isso que você está passando é necessário por um propósito maior, mas eu vou te honrar. No segundo semestre, eu vou te honrar. E aí, como eu já falei, eu sou uma pessoa que eu creio muito na palavra de Deus, nas promessas dele. E eu pensava, no segundo semestre eu posso ter uma notícia boa, né? E é tanto que assim, as pessoas entravam em contato comigo para fechar eventos que seria para o segundo semestre, eu falava assim, olha, eu não estou pegando eventos para longo prazo, porque sou tentante e a minha próxima gestação vai ser mais delicada, então eu não sei como eu vou estar até lá. Então eu não posso fechar nada por enquanto. E eu, assim, deixei de fechar muitos eventos por conta disso. E realmente, Deus é fiel. No dia 9 de julho, eu descobri que estou grávida. Na hora que eu vi o teste positivo, eu falava assim: Meu Deus. meu Deus, o Senhor é fiel. No início do segundo semestre. E aí, eu ainda duvidei, porque eu faço teste de farmácia, não sei pra quê. Se você quer fazer o de sangue É, depois. aí no dia seguinte, no dia 10, eu fui e fiz o de sangue e eu já estava de 6 semanas. 6 ou 9, 6 semanas. E aí foi confirmado. E aí eu pensei, meu Deus. Aí depois nós fizemos uma revelação intimista, só entre nós, a família, né? Eu, meu esposo, meu filho, minha mãe, a minha amiga que fez o bolo, que nós fizemos a revelação no No bolo. bolo. E a minha pastora e a Letícia, que foi a fotógrafa. E nós guardamos para nós aquele momento. Nós não postamos, não fizemos nada. Eu falava, vai ter o tempo certo para a gente fazer isso. E aí eu gravei um videozinho só para nós. Aí a gente passou assim, para bem pouquíssimas pessoas, sabe? Bem do nosso convívio mesmo, que são aqueles que precisavam saber assim. E aí agora, né, foi anunciado assim na reunião, as pessoas começaram a ver as fotos. Alguns às vezes desconfiavam, né? Me via, como eu sempre faço história assim, meio corpo, né? O corpo não aparecia, barriga assim. Então, muitas pessoas não perceberam mesmo. Foi assim, notícia, novidade mesmo para muita gente das fotos que saiu ultimamente, mas eu ainda vou fazer tudo que eu tenho arquivado. A gente fez muita coisa, tá tudo arquivadinho. Mas é isso, sabe? Como eu perdi ela com 22 semanas, até a gente chegar naquela fase, a gente fica apreensiva. E eu não fiquei mais, Natália, porque eu fiquei muito envolvida, né, com os trabalhos, foi com a campanha política, e trabalhar em política é assim, batidão, Acirrado, né? foi muito batidão. E aí depois a gente já ingressou agora com o projeto, né? Porque no mês de outubro. Então eu não tive muito tempo para ficar pensando nas coisas negativas. Mas também quando elas vinham, eu já tentava transferir para coisas positivas. Eu me apegava nessa promessa que Deus tinha me feito. E eu cria que iria acontecer. Só não me imaginava que seria tão no início do segundo semestre. E eu sou assim, uma prova viva que milagres existem, que Deus existe e que ele cumpre as promessas dele. E depois eu fiquei naquela luta para descobrir o sexo, né? É uma agonia atrás da outra, né? Nossa, e eu queria muito que fosse uma menina, porque eu já estava com tudo pronto. O enxoval estava pronto. Tudo. Eu tinha as roupinhas que eu ficava imaginando de ver ela, eu não tinha dado nada. É tanto que essa pessoa que me disse que eu teria que dar tudo embora, eu falei assim: olha, eu não vou dar nada dela embora. Eu só vou dar um dia se eu engravidar de novo e for um menino. Mas Aí e se você sim, tiver outro depois do menino? naquele momento eu não ia ficar usando, né? Aí, aí eu falei pra ela: não, eu não vou dar nada embora, eu só vou dar o dia que eu tiver um menino. E de fato, é um menino. E aí, quando eu vi que era menino, claro, a gente reage bem, né? E eu até fiz uma entrega também, uma oração de entrega para Deus na hora que eu fui ver a revelação. A gente foi descobrir, falei: Senhor, eu quero muito que seja uma menina. Mas se for um menino, eu vou aceitar, eu vou amar, porque é o Senhor que está mandando e o Senhor sabe de todas as coisas. E aí descobri que era um menino. Claro, ficaria muito mais feliz se fosse uma menina, mas eu me alegrei, porque ele sabe realmente o que faz.
E aí depois eu tive que trabalhar isso dentro de mim, sabe? Esse meu sentimento. Tive até que fazer terapia novamente. Eu chorei, Gi, falei, Gi, tô com medo do meu filho achar que eu tô rejeitando ele, mas não é, Gi. Eu queria uma menina, mas é um menino, mas. E o meu medo era dele sentir que estava sendo rejeitado. Ela falou, Kátia, o nosso filho nos conhece muito bem. E ele sabe que aí tá o coração de uma mãe que perdeu um outro bebê. E que tá uma mistura de sentimento. Então não é. Você não está rejeitando ele, você está passando um conflito, né, de sentimentos e tá tudo certo, ele está entendendo. E aí isso me ajudou muito, sabe? E aí eu consegui me entender, consegui me resolver e aceitei de coração. Não E eu ficou se sentindo culpada mais uma não. vez? E aí agora eu penso assim, foi bom que foi o menino, porque o João Gabriel veio para ter a história dele, está vindo para ter o momento dele. Porque se fosse uma menina, eu iria usar uma roupinha e eu ia imaginar a Mirella com aquela roupinha. Querendo ou não, seria uma extensão da Mirella de uma forma Você ia fazer essa involuntável. ligação. Ia fazer essa ligação, assim, sabe? A qualquer momento, querendo ou não, ia ligar a ela. E com o João Gabriel, não, é tudo diferente. E aí eu fiz isso que eu falei. É ele no espaço dele, com as coisas dele. Eu abri mão do enxoval. Eu dividi para 3 mães o enxoval inteiro. E estava precisando. E foi um sentimento assim, quando a gente consegue fazer algo para ajudar alguém, a gente sente algo muito especial aqui dentro, né? E foi mais do que especial, porque era um sacrifício eu fazer aquilo. E eu consegui fazer. E eu precisava abrir espaço, porque eu ia pôr no mesmo guarda-roupa. Então, se eu não tirasse, Não ia como que eu caber. iria viver o novo, colocando as coisinhas novas do João Gabriel? E foi assim, foi tirar e começou a entrar. Já tenho bastante coisinha, comprei bem poucas coisas, né? Não, ainda por enquanto não vou comprar nada, vamos esperar fazer um chá, depois a gente vê o que falta e vamos comprar. Mas assim, o João Gabriel tá vindo para ter o tempo dele, o momento dele e a história dele. E a Mirella tem a história dela e vai ser lembrada. E esse projeto, até me falaram assim, tinha que pôr o nome Projeto Mirella. No meu coração eu sei que é Projeto Mirella, mas é um projeto para ajudar as mães de anjos. E essa ajuda, esse apoio, não é só para as mães que teve na perda gestacional, neonatal e infantil. A gente estendeu essa rede de apoio e tudo que está sendo aqui para as mães que perderam em outras idades também, né? Até no infanto-juvenil, na fase da adolescência, na Eu acho que fase perder da um filho juventude, dói em todas as fases. todas, e todas sente. Então, aqui na cidade nós temos um grupo também das mães intercessoras. Nós Eu estamos tendo essa sempre que eu ligação. consigo, eu vou, né? Inclusive, estou em falha por conta da política também. Acabei Aham, trabalhando e é às quartas-feiras, né? E por essas quartas-feiras não consegui ir. Amanhã eu não vou conseguir ir de novo. Já até aham, avisei a Leila, mas tem um motivo. Mas que na próxima semana eu já tô lá. É muito bom o Terço das Mães, sim. é uma coisa muito confortante. Não tem como não se emocionar. A gente alegra, chora. É Isso é um misto de normal. situações, assim, mas é É a muito nossa bom. vivência, né? É se A alegrar e Leila e a chorar Lu ao são mesmo pessoas tempo. assim excepcionais, aquelas que normalmente conduzem, né? Aham. Mas todo o pessoal que vai também são mães assim incríveis que você vê que está lá para orar pelos seus filhos e não só de mães que perderam os seus Sim, a filhos, mas Luciana de me explicou mães que como que estão é. lá, né? No entanto, quando eu as convidei para vir aqui, foi para explicar. Porque quando eu vi, eu falei assim, deve ser só para mãe que perdeu e tal, então, mas como eu também me encaixava na situação, Aham. infelizmente, né? Eu acabei indo. E aí depois eu descobri que não, que as mães que quiserem ir fazer orações pelos seus filhos não necessariamente tenham que ter perdido o seu Sim, filho, né? Ou quem quer ter filhos também, assim, é aberto a todos que quiserem ir. É muito especial, eu gosto sim. muito. E esse acolhimento com as mães é a gente falar com quem entende a nossa dor. É muito gratificante. E é um fardo que a gente carrega que o outro está carregando e uma vai se apoiando e se torna mais leve, né? A gente tendo esse apoio. E é um projeto também muito lindo, né? Esse acolhimento que essas mães têm. E a gente está assim.
mais próximas, né? Elas E também fizeram da dor delas, sim, né, um momento de oração e um momento de união. Realmente é muito bonito. e é que Você precisa. falou, voltando um pouquinho ali atrás, que agora me fez lembrar de uma situação. Quando aconteceu comigo, né, eu tinha 19 anos. E eu, eu tinha certeza que era uma menina, né? Porque eu cheguei a sonhar com um lacinho. Então, assim, parecia que era uma coisa. Eu sabia que era uma menina. Na minha cabeça era uma menina e era uma coisa, assim, muito certeira, muito. Uhum. Não sei explicar. Era muito certeira que era uma menina. E eu iria colocar o nome de Isabelle, Hum. né? Aí veio, né? Tudo aconteceu, eu perdi. E depois da perca, eu precisei ir constar. O meu médico da época era o Dr. Júlio. E fui num retorno, porque daí eu acabei passando mal, tive anemia, essas coisas todas. Uhum. E o dia que eu fui lá no Dr. Júlio, eu me lembro até hoje, a Regina, que trabalhava lá, a Regina Carmelo, ela estava bordando uma toalha. E o que é que estava escrito na toalha? Nome. Isabelle, e tinha uma Hello Kitty. Não sei nem se ela vai lembrar disso, mas eu me Ah, lembro. Estava olha. escrito Isabelle, e a escrita da toalha era exatamente do jeito que eu queria o nome, porque o tal do pobre gosta de enfeitar o nome das crianças. Você quer saber se a criança é filho É. você já vê que ela enfeita. Eu queria 2 L e um Y. Lógico que hoje, pensando bem, a gente tira os L, tira os Y, deixa o nome da criança bem mais tranquilo. Mas na época, ali, nos meus 19 anos, Aham. eu queria enfeitar o nome da criança, ainda ser Isabelle Caroline, porque não bastava você ter só um pouco de Y ali, ia ter no outro também, né? Sim. E ela estava bordando uma toalha que estava escrito Isabelle e tinha essa Hello Kitty. Foi um dia assim terrível para mim. Talvez aquele dia foi mais difícil do que aquele outro, porque o dia que a gente perde, a gente fica ainda meio anestesiada, né? Sim. Porque a gente vai mesmo se dar conta um pouco depois que não tá ali, que você já não tá sentindo, porque na hora parece que. Aí, na hora, as pessoas da sua família estão te acolhendo e tal, mas depois vai cada um pro seu lugar, cada um tem o Aham. seu trabalho, a vida tem que seguir, e aí você fica ali com a sua dor. E quando eu vi naquele momento aquele nome bordado na toalha, para mim foi devastador. Eu saí Nossa. juntando os cacos que eu fiquei, Aham. né, e tive que continuar e continuei seguindo. E eu me lembro até hoje tinha até a Hello Kitty do lado. Aí quando eu engravidei do Caio, o medo, lógico, tomou conta Sim. de mim, não tinha nem o que falar. E aí eu pensei, meu Deus, né? Seja o que o senhor quiser, o sexo que quiser. Falei, mas eu gostaria de ter um menino. Por quê? Porque senão eu ia ficar querendo viver aquela situação de ter Aham. tido a Isabelle. Então eu não queria que ninguém pegasse aquele lugarzinho. Então eu gostaria que fosse um menino. Eu falei, é claro que se for uma menina, eu também vou me alegrar da mesma forma, mas eu gostaria que fosse um menino. No dia que eu peguei o teste, eu tive esse pensamento, que eu gostaria que fosse um menino por esse motivo, por Sim. nenhum outro. E aí, passado, acho que mais umas 2 semanas, eu ia fazer um ultrassom. Eu tinha certeza que era um menino. Foi o Dr. Edson que fez meu ultrassom na época. Antes dele falar alguma coisa, eu falei pra ele, é um menino, né? Ele, como você sabe? Falei, ele é um menino. Olha. Então, assim, se fosse uma menina, realmente, talvez eu ia ficar remetendo àquela lembrança, Sim. né? Então, assim, talvez eu não ia ter dado espaço para essa nova criança, que é o espaço dela, por conta dessa lembrança. Então, e assim veio um menino, né? Como eu já. Eu falei assim, não sei se todas as mães sentem, mas no caso eu senti que Ah, era um menino. Eu falo que Deus sabia exatamente o que eu precisava nessa vida, e ele realmente me deu muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu pedi e muito mais do que eu mereço. Mas realmente é essa questão de daquele filho é. viver o que é dele, porque às Sim. vezes a gente inconsciente iria fazer esse paralelo. Sim, E às vezes iria exatamente. fazer mal até para a criança, né? Por sentir que tá pegando talvez o lugar de Lugar. alguém, né? Então eu acho que eu falo que Deus foi bom comigo até nessa parte. E imagina só se eu fosse mãe de uma menina. Deus, eu gosto de uns enfeites, umas coisas. Às Eu vezes a também. Helena, que é minha Nossa. enteada, às vezes a menina tá com um laço aqui desse tamanho, sabe? Então, assim, eu ia dar uma errada na mão ali, Aham. sabe? No negócio. Claro que naquela época eu iria errar muito mais na mão. Hoje a gente já tem aquela noção um pouco Sim. melhor, mas na época eu não tinha, Um não, gosto tá? melhor. É, não
tão melhor assim, não, mas talvez a gente use um pouco mais a noção. Porque eu Sim, gosto muito de pink, de roxo, para mim menina parece que é aquele pó brilhante, sabe? Então eu falo, Deus, ele sabe o que ele faz. Imagina ele tanto que essa sabe. criança não ia passar na minha mão. Deus sabe o que faz, assim, muito perfeito. A criança ia andar parecendo uma árvore de Natal. Imagina! Exatamente, eu também penso assim. Minha filha iria andar com uma árvore de Natal, porque eu gosto, né, assim também. E é isso que você falou. A gente, querendo ou não, de forma involuntária, acaba, né, ligando um ao outro. E hoje eu entendo quão bom está sendo ser um menino que está vindo. Não tem nada que ligue, sabe, a história da Ela foi Mirella. única. Ela é única. E aí eu falo que eu sou mãe de menina. Ela não está aqui comigo, mas eu realizei meu sonho. Claro que meu sonho seria de ter. Eu falo que a nossa saudade é diferente de quem viveu muito tempo conosco, né? A saudade de quem partiu e viveu do nosso lado é das coisas boas que viveram, né? Dos momentos. Agora, a saudade de uma mãe de anjo é Fica na daquilo que não imaginação. viveu. Porque quando tá lá, com tantos meses, a gente começa a pensar: o que que estaria fazendo? Será que já estaria sentando? Será que estaria comendo? A gente tem saudade daquilo que não viveu. A saudade não é só do que a gente já viveu, é do que não viveu. E essa saudade é constante, sabe? Eu sempre vou imaginar tanto dela quanto do Manuel. Neste novembro, né? O Manuel faria 3 anos. E aí eu fiquei imaginando como que ele estaria com 3 aninhos. Da Mirella, quando completou 1 ano, eu queria me expressar de alguma forma. Eu sempre, assim, todos os meses, né, que completava um mês, eu fazia algo para homenageá-la. E fiz muito Seria o um vídeo. mêsversário É dela. o mêsversário, eu fiz muitos vídeos. E quando completou 1 ano, eu falei, eu quero soltar balões. Porque, gente, só quem já soltou um balão sabe que sensação que é. Eu tive essa experiência com 15 dias pós-perda dela. Com esse grupo Pais para Sempre, né, nós fizemos uma homenagem, nós ganhamos um ensaio fotográfico pela Lentes do Amor. E o sonho de toda gestante é fazer um ensaio fotográfico. E quando você perde, o teu sonho também é abortado até disso. Meu filho não esperou eu fazer o ensaio dele, sabe? Ele É, veio antes. o Matheus Mas também. tá O bom. Matheus também, ele nasceu de 7 Tem uns meses. que são apressados e nem É, espera a mãe fazer ali o o que Matheus programou. nasceu 1 mês antes do ensaio fotográfico. Na hora que a Letícia viu que eu postei que ele tinha nascido, ela falou: Ué, o Matheus não me esperou, não? Pois é, a Letícia seria minha fotógrafa também. Ela falou: Matheus, você nem me esperou, Matheus. Então não tive fotos dele. E da Mirella e do Manuel também não. E aí, esses fotógrafos, né, pelas lentes do amor, eles fazem isso de forma voluntária e é um trabalho espetacular, muito emocionante. Então, nós ganhamos o ensaio, a gente levava, eu, por exemplo, levei a caixinha, levei minha cartinha, levei as roupinhas. O que eu tinha mentalizado de fazer no ensaio com ela, nós fizemos sem ela. E essas fotos foram usadas para exposição, enfim. E nesse dia nós soltamos balões, todas as mães soltaram balões. E aí, quando foi para completar 1 ano, eu falei, eu quero fazer isso de novo. Então, nós compramos os balões, nós fomos no local, né, com a minha amiga Rose, lá na chácara dela, e nós soltamos. E o balão foi tão alto, parecia que a gente estava mandando um presente pro céu e estava chegando lá no céu mesmo. E é uma experiência tão única, sabe? Como que alivia o nosso coração. Então é assim, a gente tem vontade, faça, honre a memória, sabe? Tem pessoas que julgam, mas para que fazer isso? Para que falar dessa forma? Para que fazer um vídeo em memória? Mas é porque tá aqui, a gente ama, então a gente precisa expressar de alguma forma. E essa foi minha maneira de expressar de 1 ano dela. E agora está sendo expressado com esse projeto. Todos os dias estou honrando a memória da minha filha com isso aqui. O projeto está sendo ativo. Tivemos o encontro com as mães no dia 12, a capacitação com os profissionais. Eu fiquei assim, surpresa, a casa encheu, sabe? Foi lá na Câmara, deu muita gente, muitos profissionais.
E assim, de várias áreas, médicos, ACS, enfermeira, técnica, gestor do hospital, enfim, muitas pessoas, sabe? Políticos também estiveram ali, Porque às autoridades. vezes tem gente que até quer ajudar, mas aí não sabe como, não É, tem um direcionamento. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? exatamente. E na faculdade, eles aprendem a ser médico, aprendem a ser enfermeira, mas eles não aprendem a lidar com o luto. Não aprende, eles aprendem como trabalhar com uma gestante para ela ganhar o bebê saudável, vivinho ali, Ninguém está mas preparado para ninguém está isso não acontecer. preparado com isso. Então, a capacitação foi assim espetacular. Todo mundo falou assim com uma boca só como foi de grande valia, como precisamos. E estão entrando em contato comigo para a gente fazer outro para os profissionais que não conseguiram ir, em questão de horário ou em questão de estar cobrindo a ausência daqueles que estiveram lá. E aí Tomou uma proporção muito maior. tomou, e aí entraram em contato hoje comigo pedindo para a gente fazer. A princípio eu achei que seria tipo uma reuniãozinha dentro de uma sala numa UBS. E aí ela já falou assim, quem sabe a gente pode fazer na Casa da Cultura e já chamar das outras unidades que não conseguiram participar. Ah, legal. Aí depois da última mensagem que ela mandou, ela falou assim, quem sabe a gente pode chamar da região os que não conseguiram vir. Eu falei, meu Deus, tá tomando. Eu falei, eu tô com medo, cada mensagem que você me manda tá tomando uma outra proporção essa reunião, nessa palestra. Eu falei para ela, falei, olha, as psicólogas, né, pra gente trazer ela, tal, vai ter um custo, a despesa delas trazerem de novo. E assim, eu não tenho as palavras técnicas, né, de uma profissional, de uma psicóloga, mas se puder ser do meu jeitinho, como mãe, quem vivenciou e mostrando um caminho para vocês de como lidar com a gente, tudo bem, eis-me aqui. E aí estamos vendo uma outra data para a gente fazer com esses que não puderam. E aí eu fico olhando e falo, meu Deus, que proporção que está tomando tudo E isso, uma sabe? proporção muito boa. Muito boa. Nossa, eles todos, assim, unânimes, se emocionaram, sabe? Foi passado vídeos, assim, a forma que as psicólogas conduziram e falaram da implantação da humanização. Gente, não tem como não chorar. E aí ela ia contando. E eu estava na última cadeira chorando, relembrando de como que ela fez comigo, como que aquilo chegou aqui em mim. Um projeto que eles adaptaram para fazer para as pessoas e eu fui uma das pessoas que recebi aquele atendimento. E como faz a diferença? Como faz a diferença? Ela disse que quando ela antigamente os bebezinhos iam para o necrotério e era embalado num saco preto. E a partir do momento que ela foi lá no necrotério, tirou aquele bebê do saco preto, colocou uma roupinha de bebê, a touquinha, Fez todo um sentido. tudo. E ela ia para apresentar para os pais, para levar. Claro, antes era perguntado se queria, né? Ver. E é assim, a maioria. De 10, talvez só um que não quer aquele momento, mas depois se arrepende, volta no hospital querendo ver se sobrou alguma coisa, se ficou alguma coisa ali do bebezinho. E aí ela falou que como mudou, sabe? E foi isso que eu vivi. Aí eu comecei a chorar, que eu comecei a lembrar, sabe? Eu lá com a Mirella, eu dando banho, me lembrando dela, me incentivando, sabe? Tira foto, faz memórias, troca ela. Então eu que preparei o corpinho da minha filha. Sabe? Ela não saiu num saco preto. Nós organizamos todo o funeral. Então, foi muito único, assim, a forma que nós fomos tratados. E é isso que eu quero, sabe? Que pessoas tenham essa dignidade de ser atendida dessa forma. Com atendimento, com olhar, com respeito. Sabe? Não ser jogada lá no quarto e ficar lá. Não, ter um tato na hora de falar. É isso, porque, como eu já disse, o trauma maior é a gente perder o filho. Mas existem muitos traumas que podem ser evitados com um bom atendimento. Pode ser acolhido esse trauma para que ele Pode. não tome uma proporção maior, porque a dor já é terrível, Sim, né? Então, ela sendo abraçada, ela sendo acolhida, ela pode ser tratada. E não exatamente. tratar de qualquer jeito. Porque, assim, a dor da outra pessoa que está passando, só ela sabe. Sim, Então, assim, se puder fazer o mínimo para poder ajudar, para poder minimizar
né? Acho que minimizar seria a palavra, Uhum. né? Minimizar todo esse sofrimento, porque acabar não iria, Não, né? Mas dá para minimizar tudo que ela tá passando. exatamente. Eu acho, não Até uma tem das nem frases que eu palavras. coloquei, né? Porque eu deixei algumas frases passando no slide enquanto não começava a palestra, assim, para o profissional. O seu atendimento pode tanto aliviar ou como agravar a dor de uma mãe de anjo. E é isso, pode aliviar tendo este bom acolhimento, esse atendimento humanizado, ou agravar da forma que a pessoa está falando. Como, por exemplo, eu disse que tive o trauma, e tantas mães ainda têm esse trauma, né? Não conseguiram se livrar. Então, é algo que a gente pode mudar. Então, agora a sementinha foi plantada, está sendo germinada, e eu espero que dê frutos. Vai dar. Vai dar. Eu creio que é impossível, gente, as pessoas ouvirem o que ouviu e continuarem sendo as mesmas, né? De repente fizeram dessa forma os atendimentos. Eu acredito que a partir de agora o olhar está sendo diferente. Teve uma que me falou assim ontem: Kátia, eu já atendi tantos casos e eu nunca olhei dessa forma. Nunca pensei que seria assim aí do outro lado. E a Porque às partir vezes de hoje eu tô a vendo. pessoa que está acostumada a lidar com aquilo todo dia, talvez vê, não por mal, mas é No mais um que foi automático. isso. Tá no Mas na automático. verdade não é mais um, é um, É. é um. Aquele é um e é E único. cada um é cada um. Então, assim, às vezes nem por mal, às vezes na correria, né, naquela situação. Então, assim, e a pessoa que não passou, ela não olha realmente com É, esses olhos, mas você mostrando como é e como pode ser, a pessoa vai olhar de um jeito diferente. Não, exatamente. não tem como não olhar, porque é um ser humano, né? Assim a gente espera. Exatamente. E assim, o projeto é lindo, é único. Não fiz pensando só na minha dor, pensando nas dores das outras mulheres e que possa ser evitado muitos traumas em outras mulheres. E está tomando uma proporção muito grande. Hoje eu estava colocando as fotos que a gente está fazendo uma exposição com as fotos que foi usada, né, na palestra. E hoje eu instalei lá na prefeitura, então enquanto eu estava colocando as fotos, passavam pessoas e uma pessoa falou assim: é das Mães de Anjo? Falei, sim! Aí, ai, que fotos lindas, porque realmente são famílias desse ensaio que eu falei que eu participei, Aham. né? E assim, as pessoas está sendo conhecido pelas pessoas, né? E eu falo, cada comentário, cada relato de mãe que passa e fala, olha, eu tenho te acompanhado, você tem me ajudado. Eu olho para minha dor e falo assim, Senhor, tá valendo a pena, tá valendo a Tá pena, tendo sentido. tá tendo sentido. E eu tenho muito orgulho, sabe, dos meus filhos. Eles vieram por uma missão, os dois, cada um teve a sua missão e foi realizado, né? E tá essa extensão aí, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. É tudo que eu carrego no peito aqui, ó. Vou ter que fazer outro pingente Vai ter que maior fazer agora. mais uma. Tem que colocar mais um. Mas eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E se eles estivessem me vendo, eu creio que teriam Seriam também de muito você. orgulho de mim. Tenho certeza, de onde quer que eles estejam. E a gente sabe que está num lugar muito Muito melhor do que a bom. gente, talvez, mas lá de cima eles estão com muito orgulho de você, de tudo que você está fazendo, principalmente por estar usando essa história para ajudar Sim, todas essas pessoas que você já está ajudando. Porque muito antes do projeto ser implementado, você pode ter certeza que você já tocou muitos corações. Não só das pessoas que passaram, mas dos profissionais que, né, de uma forma ou de outra ficaram sabendo e sim. mesmo indiretamente pararam e pensaram. Eu tenho certeza que, nossa, vou começar a olhar de outra forma. Então, assim, mesmo antes de ter de fato começado, já começou a mudar o pensamento das pessoas. Então, de onde seus filhos estiverem, eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos de você. Tenho certeza que esse que está aqui também tem muito orgulho de você, porque ele está Já tá aqui vendo, mexendo. ele está vendo, está sentindo tudo isso. Então, impossível não se comover, impossível não agradecer a você por tudo que você está fazendo, né? Então, não tem nem palavras para dizer, assim, não tem nem o que dizer. Você tem algum recado que você gostaria de deixar para as pessoas, para as mães, né, que
Recado final do projeto ou da sua vida, Sim, fica com você. eu queria dizer para as mães que as mães elas não estão sozinhas, não precisam passar por isso sozinha. Quando eu perdi o Manuel, eu passei o luto sozinha e foi muito dolorido. Não se falava sobre, eu tive que aprender a viver sozinha com aquela minha dor. Com a partida da Mirella, eu já tive uma rede de apoio, já tive contato com outras mães. Então, naquele dia que a gente, né, nesse grupo, aqui em todos os nossos materiais que nós fizemos da conscientização, tem um QR Code, que quando clica nele aqui, né? Quando clica nesse QR Code, né, quando lê, é encaminhado para o nosso grupo de apoio. Então, existe um grupo de apoio de mães de anjos. E, e lá a gente tem contato com mães que passam por isso. Às vezes as pessoas ficam meio receosas de entrar e sofrer por ver falando sobre isso, né? Mas, claro, você vai ouvir falando sobre, mas tem muita história assim que nos alegra também e que nos motiva a olhar e falar assim: se ela está passando por isso e está conseguindo, eu também consigo. Então, o fardo se torna mais leve. Mães, procure ajuda, procure apoio, permita-se a ser ajudada, porque tem horas que as pessoas se fecham e não quer ajuda nenhuma. Então, quando a gente tem uma ajuda, se torna mais leve. Então, não se sinta sozinha, procure sim ajuda. E eu tô aqui também, né, para ajudar. Sempre quando eu sei de alguma mãe que perde, eu entro em contato, eu mando uma mensagem, né? Me solidarizo e me coloco à disposição. Eu falo assim, eu quero ainda te encontrar, te dar um abraço de mãe para mãe. Só quem passa entende. E digamos que de 100 que eu entrei em contato, 90 eu consegui encontrar e dar um abraço. E a gente está tendo um elo, um laço muito legal. Então isso é importante. Então, só queria dizer para as mães, não fique sozinha. Procure ajuda, se permita ser ajudada porque é um dia de cada vez, realmente. Um dia após o Um outro e dia após o outro. levantando. E é isso aí. E é Vamos isso. terminar com uma frase que, apesar das dificuldades, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a gente tem que confiar nisso. Exatamente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, você ter aceito o nosso convite, o meu e do João. Foi muito importante para nós receber você. Obrigada. Minutos antes de você chegar, o João não estava aqui, eu estava aí me preparando emocionalmente. Não sei se consegui muito bem, não, mas eu gosto sempre de ficar ali uns minutinhos quieta e me preparar, porque não é um assunto de trabalho, é diferente. Então a gente tem que ter ali um minutinho quieta para pensar, e foi o que eu fiz. Eu agradeço muito de todo o meu coração você ter vindo, por você fazer todo esse projeto para todo mundo que precise. Obrigada. Fica aqui mais uma vez, meu muito obrigada. Eu que agradeço. E agradeço a sua sensibilidade, as suas lágrimas. E você entende que você também é mãe de anjo. Né? Eu também sinto muito pela sua perda, pela sua dor. E obrigada pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui, falar do projeto, falar da minha história. E é isso. Foi muito bonito. Obrigada. Vim aqui agradecer a quem ficou até aqui, né, para nos assistir. Estamos finalizando mais um episódio do Atitude Podcast. Obrigada.